8h07. Eu estou recebendo aqui com muita satisfação, no Jornal da Brasil, o barbarense, biólogo, PhD em agronomia. Ele tem vasta experiência na área de fungicultura, no desenvolvimento de projetos para produtores de diversas variedades de cogumelo. É palestrante também, que é o doutor João Paulo Furlan de Jesus. Ele vai conversar com a gente, porque de 17 a 19 deste mês, ele participa num evento internacional representando o Brasil na China. É o 18º International Conference on Juncal Industry Development. Vai ser realizado na cidade de Fuzhou, na China, na província de Fujian. Doutor João Paulo, muito obrigado pela entrevista. Prazer em recebê-lo aqui no Jornal da Brasil. Muito bom dia, Roberto. Muito obrigado por me receber. E eu vou tentar resumir rapidamente essa história. Já é a segunda vez que eu vou para a China. Um evento nessa magnitude é a primeira vez, né, que eu vou participar dessa forma. A primeira vez que eu fui, eu conheci um pouco do trabalho deles em 2010. Então, a China, eles estimulam o cultivo de cogumelos para países em desenvolvimento. Entendi. Eles vão e montam bases nesses países para estimular o cultivo de cogumelos para aliviação de pobreza extrema. E eles têm essa proposta com países em desenvolvimento, e o Brasil se encaixa. Então, a gente já participou de diversos eventos lá na China. Antigamente, quem estava representando era a professora Araildes Fontes Urben, que ela fica no Senargem, na Embrapa de Brasília. E dessa vez eu acabei sendo convidado para poder palestrar no evento e falar um pouquinho como é a nossa história aqui no Brasil. Quais são as dificuldades que a gente enfrenta, como que é a nossa característica, né, em relação à produção de cogumelos. E fiquei muito feliz, né, de ser convidado e espero representar bem o país lá. Agora, a sua formação é biologia, né? Sim. PhD em agronomia? Isso, eu sou biólogo. Ao final da graduação, eu comecei a me especializar com cogumelos, com cultivo de cogumelos. Inclusive, foi a Flávia Brunossi que me iniciou, que ela fica em São Pedro, que ela me estimulou muito a cultivar. E depois eu comecei a fazer de forma mais acadêmica, né? Eu saí da graduação e comecei a fazer estágio na Unesp de Botucatu. Tinha um centro de pesquisa muito forte com cultivo de cogumelos lá, um módulo de cogumelos. Aí eu acabei fazendo mestrado, saí algumas vezes fora do país, através do mestrado também, estudar cogumelos fora. Fiz o doutorado também, mas em agronomia, já não era mais em biologia, porque a agronomia a gente vê realmente a produção, o cultivo. Entendi. Né? Aí eu fiz o mestrado, o doutorado, e finalizei o doutorado em 2016 e comecei de forma independente, através da empresa, a prestar consultoria para os produtores de cogumelo no Brasil. Eu fui produtor de 2011 a 2016 durante a pós-graduação. Aqui mesmo, Santa Bárbara ou não? Em Nazaré Paulista. Em Nazaré Ficava Paulista. metade do tempo em Botucatu e metade do tempo em Nazaré Paulista. Sei. Mas em 2016, como minha vocação sempre foi lecionar, ensinar, passar o conhecimento para frente, que justamente eles me convidaram na China por conta disso. Porque eles querem uma pessoa-chave que vá lá, que divulgue a tecnologia deles aqui no Brasil, que espalhe esse conhecimento. Então, vem com essa obrigação de depois fazer cursos e divulgar mais a tecnologia deles aqui. Né? Me fale, então, o cultivo de cogumelos hoje no Brasil, como é que está? Está em constante crescimento. Né? Ele tem uma taxa de crescimento estimada pelas autoridades de 15% a 20% ao ano. Mas ainda a gente não entra nos dados estatísticas da FAO, que é uma organização que faz esses levantamentos de produção de diversas culturas. Infelizmente, o Brasil não entra nos dados, mas ele já tem uma certa representatividade. Vamos dizer que em 2003 a produção ela girava em torno de alguma coisa de mais ou menos 8 mil toneladas e hoje ela está em torno de mais ou menos 18 mil toneladas ano. E comparado com países como a Europa, por exemplo, no começo de 98, o consumo de cogumelos pelos europeus era coisa em torno de 50 gramas por habitante. Hoje está em torno de 4 quilos por habitante. E no Brasil aconteceu a mesma coisa. No começo de 2000 a gente tinha 30 gramas por habitante. Hoje está em torno de 180 gramas por habitante, só que nossa população é muito maior. Sim, claro. Então... Agora, como é que é essa atividade? Qualquer pessoa pode iniciar essa atividade de cultivo de cogumelos? Qualquer pessoa. No Brasil, a gente tem um perfil que 80% dos produtores são de agricultura familiar, de pequeno e médio porte. A minoria são de grande porte, porque você consegue produzir o cogumelo em pequeno espaço, em espaços reduzidos.
Então, você tem essa facilidade, né? Por exemplo, para produzir cogumelo em casa. Eu produzo para consumo da minha família, os cogumelos. Como eu presto consultoria Brasil todo, é muito difícil ter uma produção grande e conseguir trocar as outras produções. Então, eu produzo para mim, para o meu consumo, mas assim, quem quer em escala comercial, também dá nos fundos da casa, mas é interessante você já ter um sítio, uma chácara, partir mais para uma zona rural. O investimento é baixo ou precisa de demanda de investimento de porte? Comparado com a agricultura tradicional, é relativamente baixo. E um dos trabalhos que eu faço é justamente esse. Uma pessoa quer iniciar na produção, ela não tem ideia por onde começar. Aí chama você. Aí eu faço esse estudo, por exemplo, né? De fazer um plano de negócios, fazer um estudo de implantação, faço um projeto, tenho diversos projetos que já foram aprovados pelo Banco do Brasil, que a gente faz esse trabalho, um projeto arquitetônico, faz um plano de negócios, entrega isso no banco e a gente consegue levantar, tem diversas linhas de financiamento para produtores rurais, por exemplo. João Paulo, é uma atividade lucrativa? É uma atividade lucrativa, dentro da agricultura é uma atividade lucrativa, porque como o cogumelo tem uma alta eficiência biológica, você consegue ter um retorno rápido do seu investimento, mas claro que tudo depende do quanto você investir. Se você investir pouco, você não vai conseguir ficar rico, então tudo é proporcional ao tamanho do seu investimento. Comparado com a agricultura, por exemplo, se você for comparar com produzir alface, vale muito mais a pena produzir cogumelo. Né? Produzir batata, produzir banana, diversas atividades na agricultura tradicional. Cana, por exemplo. Cana você só consegue se você E a for colheita é em pouco tempo? É em pouco tempo. O shimeji, por exemplo, branco, que é um dos mais conhecidos, né? O Champion de Paris, mas ele é bem técnica a produção. Quem quer iniciar, eu não recomendo ele porque tem que ter muita tecnologia, investimento muito pesado e você ter escala para poder competir. Já o shimeji você consegue produzir num pequeno espaço. Então, do momento que você plantou até colher o cogumelo, dá alguma coisa em torno de 30 dias. Relativamente bem rápido, para né? começar a colheita. Tá certo. Agora o cogumelo, me fale sobre o alimento cogumelo, é bem nutritivo, né? Super nutritivo, é um alimento, inclusive, esse apelo da China, né? Inclusive, esse evento é um evento que está sendo financiado tanto pela China quanto pela Andesa, que é um departamento das Nações Unidas, né? Para justamente essa questão da aliviação da pobreza extrema, porque como o cogumelo ele produz muito rápido, tem uma alta eficiência biológica, já tem essas vantagens, mas ele é excelente, porque é uma fonte de proteína, eles têm bastante fibra dietética, tem diversas vitaminas de A a Z, eles são fonte, né, de vitaminas. Eles têm uma substância na composição deles, o açúcar deles, chama beta-glucana, um certo açúcar na composição deles, que ajuda no controle, por exemplo, para imunomodular o nosso corpo. Então, eles são muito bons assim para consumo. Agora, por que o cogumelo ainda é pouco consumido no Brasil? Porque a gente tem uma certa resistência. É por causa do preço ou não? O preço também, ainda a gente não tem muito estímulo do governo, tem uma certa dificuldade. É a cultura também do brasileiro? A cultura do brasileiro também como a gente, assim, um dos pontos-chave é que a gente, alguns dizem isso, que a gente acabou sendo colonizado por Portugal. E Portugal, dos países da Europa, é um dos países que menos consome cogumelos, esse é um ponto, né? E também que a gente, quando começou a consumir cogumelos no Brasil, foi através do champignon em conserva. Porque como não se consumia muito rápido, estragava muito rápido, inventaram um champignon em conserva pra gente comer. E o champignon em conserva não é a mesma coisa que um cogumelo fresco, né? Um cogumelo fresco ele é delicioso comparado com um cogumelo em conserva. Eu até não indico consumir champignon em conserva, para ir direto pro cogumelo fresco, um shimeji, um shiitake, um champignon fresco, que eles são deliciosos e eles combinam com diversos alimentos. O seu contato, para quem quiser informações a respeito do seu trabalho, como é que te encontra? Olha, pode me encontrar pelo meu WhatsApp, né, que o telefone é 19 99882 8066. Ou se quiser ver mais do meu trabalho pelo Instagram, por exemplo, que eu sempre estou divulgando informações por lá, é doutor João Consultoria. Você nasceu aqui em Santa Bárbara? Sou. Nascido e criado em Santa Bárbara. E seus pais, como é que estão? Também. Manda um abraço lá pro Júlio, pro pessoal. Pode deixar. Agora, o Dr. João Paulo, eu agradeço demais a sua presença aqui, falando um pouquinho do cultivo, do projeto de cogumelos. E tem alguma outra coisa que eu não lhe perguntei que você gostaria de destacar a respeito desse assunto? Vale a pena só frisar que após essa viagem, uma das obrigações, acho que até falei rapidamente, mas uma das minhas obrigações, voltando de lá, é que eu transmita essa tecnologia. Então, eu vou, a partir do que eu volte de lá, como eu vou acabar sendo um representante da China direto no Brasil, eu vou acabar tendo que transmitir essa tecnologia.
Então eu vou começar cada vez mais a dar cursos para tentar trazer pessoas, né? E passar o que eu aprendi lá. E a nossa região cultiva bastante cogumelo? A nossa região ela não tem tanto cultivo assim, está em crescimento, mas a região que tem mais cultivo é Mogi das Cruzes. Por conta que a nossa região é uma região um pouco mais quente, tem que fazer mais adaptações. Mas assim, para shimeji branco, essa região tem bastante produtores. Não para champignon, né? Tá certo. João Paulo, muito obrigado. Sucesso para você no 18º, né? Em português, 18ª Conferência Internacional, que vai acontecer de 17 a 19 de junho. Você embarca quando? Embarca dia 14. Dia 14, tá certo. Representar o Brasil lá, que você tenha muito sucesso, né, e represente bem o Brasil nesse assunto que você domina tão bem, tá bom? Muito obrigado, Roberto. Um grande abraço para você e até a próxima. Muito obrigado.